queridos alunos! Hoje, dia 9 de junho, em matemática, nós vamos trabalhar com o nosso livro de empreendedorismo, tá? E aí eu quero que vocês coloquem na página 28 nosso livro de empreendedorismo, tá bom? Para acompanhar algumas informações, tá? Vocês podem perceber aí que na página 28 nós temos aí algumas informações e utilidades e curiosidades sobre o plástico, tá bom? Então vamos acompanhar a leitura para a gente entender melhor. Então vamos lá, ó. Alguns objetos não são feitos de plástico, porém possuem o plástico em sua composição. Observe a etiqueta de uma roupa. Se nela estiverem escritas as palavras nylon ou poliéster, significa que os fios do tecido são descendentes direto do plástico. Entendeu? Então, o que é descendentes? Então, o descendente, gente, é quando alguma coisa, ela é originada de outra coisa. Por exemplo, o plástico, o nylon, o poliéster é originário do plástico. Entenderam? Então, vamos lá. Aí nós temos a seguinte curiosidade. De onde vem o plástico? Então, o plástico é um material feito a partir do petróleo. O petróleo é aquecido e misturado a produtos químicos que, após reações, dão origem ao plástico. Existem diferentes tipos de plástico, com diferentes formas e cores que podem ser moldados. Muito interessante essas informações, né? Então vamos lá. Fio de plástico. Quando o plástico é aquecido, colocado em um recipiente com muitos furos, surgem os fios de plástico, que, depois de esfriarem, são enrolados em carretéis. Muito interessante essas informações. A seguir, nós vamos agora fazer uma leitura, tá? De um trecho de uma reportagem. Muita atenção, ó. Proibição dos canudos de plástico. O mundo declarou guerra ao canudo de plástico. Segundo dados da ONG Ocean Conservancy, sediada nos Estados Unidos, foi o 7º item mais coletado nos oceanos em todo o mundo no ano passado. No Brasil, o município do Rio de Janeiro se tornou a primeira cidade brasileira a proibir seu uso. Quem for flagrado usando o canudo errado é intimado a substituir o produto no prazo de 60 dias. Então é muito séria essa questão do uso dos canudos, né, gente? É interessante a gente diminuir o uso do canudo, porque ele é muito prejudicial ao meio ambiente, tá bom? Então nós vamos responder as questõezinhas ao lado, no caderno, tá? Nós vamos discutir sobre essas questões. Então vamos lá. Você ainda utiliza utiliza canudos de plástico? Então, gente, vocês vão responder se sim ou se não, tá? Por quantas vezes e durante quanto tempo você utiliza o mesmo canudo? Por que há uma preocupação em proibir o uso do canudo de plástico? Acabei de falar para vocês. Você conhece alguma alternativa para substituir o canudo de plástico? Então, vocês vão responder essas questõezinhas no caderno, tá? Da melhor forma possível, tá certo? Pra gente aprender mais sobre essas questões de sustentabilidade, de ecologia, tá? É muito importante porque devemos cuidar do nosso planeta, tá bom, gente? E em seguida, na página 30, nós vamos agora aqui acompanhar. Ó. Muitas vezes, a partir de um problema, é que nasce uma oportunidade para ser um empreendedor. Leia o resumo de algumas reportagens retiradas da internet. Então, vamos lá, ó. Estoque de canudo de aço acaba em empresa após proibição de plástico no Rio. Então, ele está dizendo que um estoque de canudos que foram feitos de aço acabou porque essa questão da proibição do canudo de plástico surgiu, né? E aí as pessoas deixaram de usar o canudo de plástico e resolveram adotar a questão do canudo de aço, porque a pessoa vai poder ficar usando, né? Não vai ser preciso jogar fora para sujar o meio ambiente, tá bom? Então vamos lá, ó. A repercussão que a cidade do Rio de Janeiro se tornaria a primeira capital a proibir o fornecimento de canudos de plástico em estabelecimentos comerciais fez com que empreendedores pensassem em uma saída para essa situação. Foi aí que surgiram empresas dispostas a contornar esse problema. Nessa cidade, existe uma empresa que diz vender cerca de 20 mil canudos de inox por mês. Então, essa foi uma saída, né? Foi uma ideia empreendedora fazer esses canudos de aço, né? E aí,
essas empresas estão vendendo bastante. Vamos lá. O empreendedor paraense se antecipou com o receio de que a proibição do uso dos canudos de plástico chegasse a seu estado. Ele possui uma barraca de água de coco e fornece os canudinhos gratuitamente a seus clientes. Após o uso, o canudo de bambu ainda pode servir como adubo após ser triturado. Então, esse empreendedor, né? Aqui está dizendo o título da notícia, ó. Para substituir plástico, o empreendedor paraense cria canudinhos feitos de bambu. Então, esse empreendedor paraense, ele criou esses canudinhos de bambu, ao invés do de aço, né? Porque eles são sustentáveis, né? E ele distribui gratuitamente. Então, isso ajuda na venda de coco dele, né? E aí, as pessoas ainda conseguem... quando elas descartam o canudo, né? Esse canudo ele serve de adubo para as plantas. Então, ele é sustentável, uma ótima ideia. Então, na página 31, gente, nós vamos fazer o seguinte, tá? Acompanha aí, ó. Na página a seguir são fornecidas imagens de 7 objetos cujas composições são de 7 materiais diferentes: tampinha de garrafa de plástico, papel amassado, pano de prato, madeira pintada, garrafa de vidro, lata de alumínio e fio de nylon. Recorte as imagens da aba e cole-as na linha do tempo da página a seguir, que representa o tempo de decomposição do menor para o maior de cada um desses materiais. Então, para resolver esse problema, você precisa decifrar um desafio. As informações necessárias estão a seguir. Então, você vai seguir essas informações. Ó, o alumínio demora mais tempo para se decompor do que o nylon. Então, para poder vocês fazerem essa atividade, vocês vão ter que seguir, tá? Essas informações abaixo. Ó, o plástico demora menos tempo para se decompor do que o vidro e mais tempo do que o alumínio. A madeira pintada demora mais tempo para se decompor do que o pano e menos tempo do que o nylon. E o papel é aquele que demora menos tempo para se decompor. Então, ele deu essas informações, tá bom? E aí, você vai na página 32, tá? E aí, vocês vão fazer aí essa linha do tempo, tá certo? Então, essa atividade que eu solicito para vocês, tá? Então, após essa atividade da linha do tempo, tá? Da página 32 e da página 33, aliás, da página 31 e da página 32, eu quero que vocês façam, tá? A leitura da página 33, tá bom, gente? E da página 34 do nosso livro de empreendedorismo, tá? Vocês vão se divertir muito com essa atividade. Espero que vocês gostem. E nós vamos ficar por aqui hoje. Um beijo!